E aí galera, tudo bem com vocês? Gabriel aqui na área, vocês estão no Transforma Invest, é um espaço para a gente cuidar de nós, dos nossos hábitos, das nossas estratégias comportamentais, profissionais, sociais. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar de talvez um dos maiores inimigos que você possa ter na sua vida, os hábitos. Galera, tem gente que nem precisa de inimigos, basta os próprios comportamentos que progressivamente vão te levar à falência, vão te levar a menos interações sociais, te levar a uma condição profissional que você não deseja e até fazer com que você empobreça. Até ganhando dinheiro você pode ser pobre se você tiver hábitos ruins. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que os hábitos se fixam nas nossas vidas, quais os hábitos que você tem com certeza que está fazendo com que você se endivide, que você se empobreça, enfim, hábitos aí que podem estar te prejudicando, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui no canal e bora lá! Turma, primeira coisa, o que é um hábito, né? Eu recomendo muito vocês lerem esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito. Eu já terminei esse livro. É um livro espetacular que vai falar de maneira técnica, de maneira científica, como que você deve lidar com um problema, vai citar casos, exemplos de mudanças, de bons hábitos que fazem você sair de um perdedor para um vencedor. E você precisa entender como eles funcionam para que essas mudanças sejam feitas na sua vida, para que você consiga progredir, tá? Mas antes de mais nada, vamos identificar o que é um hábito. Um hábito ele é composto por 3 momentos, galera. O primeiro momento de todos é o gatilho. O gatilho ele pode ser ativado através de uma pessoa, através de um momento, através de um lugar, através de uma notificação. Você precisa saber identificar isso. O segundo momento é a sua rotina. Em determinados momentos durante o seu dia, em determinadas situações do seu ir e vir, você tem uma rotina, o seu cérebro sabe disso e ele vai trabalhar contra ou a favor de você. É muito legal que você mapeie a sua rotina para que você entenda o que pode te ajudar e o que pode te atrapalhar. A rotina é aquele caminho que você faz até o seu trabalho que você nem precisa raciocinar como faz, você faz de maneira automática. E o terceiro momento, galera, é a recompensa. É aquele momento que o cérebro recebe aquilo que você tanto lutou de maneira automática para dar de maneira rápida para ele. Então, esses 3 momentos são os momentos cruciais para a fixação do seu hábito aí dentro do seu comportamento. Outra informação importante é você fazer um autodiagnóstico para entender os hábitos que você tem. É muito comum que as pessoas não tenham ciência dos próprios hábitos, galera. E você começa a agir de maneira automática, descontroladamente. E depois, em algum lampejo, você começa a raciocinar, caramba, eu fiz aquilo, como é que eu pude fazer aquilo? E olha que interessante, biologicamente, nós temos aqui o córtex pré-frontal, que é o responsável por atitudes lógicas e atitudes que a gente raciocina. O hábito, ele não é instalado nessa região do nosso cérebro. Ele é instalado numa região onde nós temos padrões e comportamentos automáticos. E esse local, que fica os nossos comportamentos automáticos, é chamado de gânglios da base. É um lugar onde ele armazena impulsos que a gente faz sem a gente saber. Normalmente a gente não presta muita atenção quando a gente está fazendo algumas coisas, né? Como ir ao trabalho. A gente está no automático. Você vê pessoas mexendo no celular, andando, porque o cérebro dela já sabe para onde tem que ir. Né? E aí que acontecem os acidentes, os roubos, porque você não está prestando atenção. Então o cérebro ele vai agindo e você não vai percebendo. Mesmo essas 2 entidades fazendo parte do próprio corpo. E dentro disso, durante a vida, a gente vai desenvolvendo hábitos automáticos e 3 hábitos vão fazer você empobrecer e vão fazer com que a sua vida vire de cabeça para baixo. Eu vou comentar o primeiro deles aqui com vocês e no decorrer do vídeo eu quero que vocês escrevam aqui quais os hábitos que vocês têm ciência, que estão prejudicando a vida de vocês. Já começa agora, caso venha algum à mente de vocês, tá bom? O primeiro hábito, não acreditar nas pequenas mudanças. Biologicamente, a gente é construído ou programado para termos recompensas rápidas. Lá na nossa época de selvagem, a gente matava, a gente trabalhava e já tinha recompensa.
né? A gente trabalha e já quer o dinheiro ali na hora. Então, a gente é programado para ter essa satisfação de ter aquilo que a gente tanto deseja na hora. Isso vai fazer com que você crie o hábito de não ter paciência e não acreditar nas mudanças pequenas. E são essas mudanças, essas pequenas mudanças que você precisa acreditar, elas levam tempo para que elas componham uma grande mudança na sua vida. A mudança começa agora em um pequeno gesto, que somado no pequeno gesto de amanhã, no terceiro, no quarto, a gente vai começar a trazer uma mudança dentro de um parâmetro maior. Entenderam como é que funciona? Então, se você não acreditar em pequenas mudanças, a sua vida não vai para frente. É o pouquinho que você fizer hoje de diferente, não disso tudo que você já faz. Se você continuar fazendo exatamente o que você faz do mesmo jeito, você vai atingir o mesmo resultado. Nada vai mudar. E o Transforma Invest, o nosso canal aqui no YouTube, ele vem para quê? Para transformar a sua cabeça, para que você invista esse conhecimento que você está aprendendo aqui de graça em ações na sua vida que vão trazer resultados. Se você não acredita nos vídeos, se você não acredita do que eu estou falando é verdade, não pôr em prática, nada vai mudar. Você pega essa informação e não faz nada com ela. Percebeu? Então, não acreditar em pequenas mudanças vai trazer muito dano à sua vida. O segundo hábito, galera, esse daqui também é destrutivo. Achar que ganha pouco. É possível se fazer muito com pouco. Você não precisa de muito para ser feliz. Só que se você tiver pouco e deixar o pouco que você tem escapar, não vai dar certo. Para isso eu trago para vocês o exemplo do balde. Imagina que a vida financeira de vocês é um balde e todo o dinheiro e toda a remuneração que vocês ganham é a água caindo nesse balde. Se vocês têm maus hábitos, no fundo desse balde vai estar todo furado, que são os seus hábitos ruins. Então, se você não sabe quanto que você ganha, por exemplo, Gabriel, eu gasto R$20 em besteirinha, R$20 que não... eu compro um refrigerante, uma coxinha e compro um bombom. E isso não vai fazer diferença na minha vida. Galera, são R$600 por mês. São, em média, R$7.200 por ano. Em 5 anos, se você poupasse isso daí, você teria R$36 mil. Lembra do primeiro hábito? Não acreditar nas pequenas mudanças? Então, esses R$20 que você não dava conta que você gastava, se você guardar isso daí, você vai ter uma grana alta para considerar dos padrões de hoje em dia. São seus hábitos ruins que não vão fazer você ir para frente. As suas crenças, né? E eu sei que é difícil abrir mão disso. É difícil abrir mão de falar, nossa, eu estou errado, eu preciso ter atitudes diferentes. E reconhecer isso a público, às vezes, é catastrófico para as pessoas. Eu conheço gente assim, que graças aos hábitos que tem, isso não permite com que essas pessoas vão para frente. Mas se você não tiver ciência dessas coisas que eu estou falando para vocês, isso daí pode ser que nunca aconteça e você morra sem desfrutar a vida que você merece. E o terceiro hábito, linkando com o exemplo do balde, galera, é você não ter controle sobre o que você gasta. Se você é uma pessoa que não abre fatura, que você, agora, de bate-pronto, você conseguiria falar para mim quanto que você vai gastar esse mês ou o mês que vem? Quanto vai vir as suas contas, a sua fatura? Você tem esse balanço? Se você tiver, ótimo, você já tem bons hábitos. Se você não sabe quantas vezes você parcelou, qual parcela que você está pagando, qual o número de parcelas que faltam, significa que você é uma pessoa que não tem controle quanto você ganha. E não interessa quanto você vai ganhar, se é mais ou menos. Você sempre vai ficar na pendura se você não saber para onde está indo o seu dinheiro. Então, eu espero ter esclarecido para vocês esses 3 momentos do hábito, galera. O primeiro deles, o gatilho, a rotina e a recompensa, que vocês identifiquem os hábitos que vocês têm para mudar eles. Gabriel, como um docinho por dia. Não tem nada, né? Lembra? A rotina, eu como um docinho por dia. Muda a sua rotina. Não passa mais na frente da padaria. Poupa esses R$20. Tá vendo como você está começando a mudar de hábito, né? E a sua recompensa é você pensar positivo que você conseguiu vencer essa tentação. Então, escreve os seus hábitos. Tenha ciência daquilo que você tem e que está te prejudicando. E eu quero que você escreva para mim agora quais são os piores hábitos que vocês têm que está prejudicando vocês. Fica a minha recomendação do livro,
Leiam, vai fazer diferença na vida de vocês. E qualquer dúvida, se inscreva aqui no canal e comenta aqui no campo dos comentários, tá bom? Espero poder ter ajudado, galera. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!